Sou Alice Seconello Matana e hoje, juntamente com minhas colegas, iremos abordar o tema de radiação solar, conteúdo este adquirido com o professor Gabriel na matéria de agroclimatologia. As componentes sou eu, Alice Seconello Matana, e minhas colegas Isadora Lázari e Daniela da Rosa. Iniciarei falando sobre os elementos climáticos. Eles são aspectos que variam no tempo e no espaço e que são fundamentais para a definição de um clima, ou seja, são características de cada clima. Então, a radiação solar é essencial para a existência da vida na Terra. É ela que impossibilita o aquecimento da superfície e da atmosfera, criando condições térmicas favoráveis à ocorrência da vida. Nesse sentido, a radiação solar também é fonte de energia, necessária para a sustentação da vida no nosso planeta através do processo da fotossíntese. Dentre os seres vivos, as plantas desempenham um papel fundamental para a existência de vida na Terra, principalmente a vida animal. Através do processo da fotossíntese, as plantas são capazes de transformar energia luminosa proveniente da radiação solar em energia química, formando compostos orgânicos que servem de base para a alimentação dos animais em toda a sua vida. A distribuição espacial da energia solar. Então, a forma esférica da Terra constitui uma das principais razões pela qual a radiação solar diminui com a latitude. À medida que a latitude aumenta, o ângulo de incidência diminui e a massa atmosférica atravessada pelos raios solares aumenta, o que faz com que as perdas por absorção, reflexão e difusão sejam maiores e, portanto, a quantidade de radiação recebida diminui. Então, conforme a radiação que a gente vai incidir na Terra, vai ser pelo ângulo que ela vai acabar vindo. E o período do ano vai ser pelas estações que nele vai ter. Por outro lado, quanto menor é o ângulo de incidência, maior é a superfície pela qual a radiação se distribui, o que reduz consideravelmente a quantidade de energia recebida por unidade de superfície e, consequentemente, a capacidade de aquecimento. O movimento de rotação tem implicações na variação diurna da radiação, uma vez que se origina a sucessão dos dias naturais e das noites, e a variação do ângulo de incidência e de massa atmosférica atravessada pelos raios solares ao longo do dia. Importância agroclimática. Então, o Sol é a principal fonte de energia na superfície terrestre para a realização de processos físicos-químicos. É ele quem vai determinar a ocorrência de fenômenos meteorológicos de interesse agrícola e a existência de vida na Terra. Aqui na imagem temos um exemplo de uma cadeia alimentar, no caso um fluxo de energia. Então, o Sol vai incidir a radiação solar, as plantas vão absorver e vão transformar em fotossíntese, o qual vai fornecer energia para os animais. E aí vai ter o consumidor primário, o consumidor secundário e os decompositores. Então, nada mais é que um fluxo de energia. Meu nome é Isadora Lázari e eu irei dar continuidade à apresentação sobre radiação solar. Radiação solar é a energia emitida pelo Sol em ondas eletromagnéticas. Na interação com a Terra, as ondas eletromagnéticas podem ser refletidas, absorvidas, transmitidas ou difundidas. Ela tem uma importância gigante, pois é a principal fonte de calor. Graças a ela que o planeta tem temperaturas adequadas para a nossa sobrevivência, como minha colega Alice já tinha citado. Consequentemente, se ela aquece a superfície terrestre, aquece o ar, ela é uma energia necessária para o processo de evapotranspiração, para a fotossíntese, respostas fotoperiódicas de plantas e animais. Ela é necessária para a formação da vitamina D, que ela está envolvida na absorção de cálcio, que fortalece nossos ossos e dentes. Possui efeito bactericida e ela ajuda também na economia de mais ou menos 90% de energia, tipo, dos gastos com a energia elétrica. Porém, para isso, nós precisamos ter as placas solares em um lugar que tenha bastante incidência de radiação solar. A radiação solar possui 4 tipos. A difusa ou indireta, que ela representa a porção da radiação solar que atingiu pelo menos uma partícula de gás atmosférico, que altera e acaba alterando o ângulo.
E esse tipo de radiação tende a ser maior em dias nublados. A incidente, que é aquela que encontra algum obstáculo ou barreira ao qual fornece toda ou parte da sua energia. Quando não atinge a superfície terrestre, ela é chamada de energia extinta. A refletida é a parte dessa energia incidente que, que, que ela é refletida pela superfície da Terra, que é devido ao efeito de albedo, que é o coeficiente de reflexão, que é a medida de quão reflexiva é a superfície, e absorvida também é uma parte dessa radiação solar incidente, que passou, não ficou no obstáculo, que acaba sendo absorvida pela superfície terrestre. Agora eu vou falar da radiação solar e agropecuária. Ela é muito importante, pois o processo de fotossíntese, que é um dos principais fatores para que a planta cresça e se desenvolva corretamente, é proveniente da radiação solar, como já tinha sido dito. E para isso existe um valor mínimo de radiação solar, denominado limite trópico, que é a quantidade mínima que a planta deve receber para sua manutenção. Para isso, a radiação solar ela deve ser maior que esse limite trófico, porque a energia gasta para a respiração dessa planta é igual à energia produzida na fotossíntese. As culturas de verão adotam um limite trófico citado pela FAO, que é de 200 cal por centímetros quadrados dia. E é graças à fotossíntese que as plantas transformam energia luminosa em energia química, formando compostos orgânicos que servem de base para a alimentação de toda a cadeia alimentar, que foi citado pela minha colega como fluxo de energia. Ela pode ser usada para a secagem de pequenas quantidades de grão, frutas, plantas medicinais e condimentos, feno e lenha, para obter condições adequadas de armazenamento. Pode ser utilizada para o aquecimento de água através de um coletor solar. Na produção de carne e leite, a luz é essencial para o crescimento e o desenvolvimento das pastagens, que é o principal alimento do rebanho bovino brasileiro. E ela tem relação direta com o bem-estar animal. A incidência de sol ela é muito importante para algumas aves, pois elas necessitam de um certo período de sol para sua produção, para que a sua produção seja satisfatória. Assim também como alguns outros animais que necessitam de um período de sol, de radiação, para sua reprodução e sua produção, enfim. Daniela da Rosa irei dar continuidade ao trabalho de radiação solar. Radiação solar. Nem todos os pontos da superfície terrestre recebem a mesma quantidade de radiação solar devido à posição da Terra em relação ao Sol. As regiões mais próximas à linha do Equador recebem mais energia do que as regiões localizadas próximas aos polos. A intensidade da radiação recebida no topo da atmosfera de um dado local depende da declinação do Sol, sendo esta uma função do dia, hora, latitude do local. Constante solar. A quantidade de energia radiante que chega ao limite da alta atmosfera recebe o nome de constante solar e tem um valor aproximado de 2 calorias por centímetro quadrado por minuto. Apesar desse nome, a quantidade de energia varia de acordo com a distância entre o Sol e a Terra e também segundo a intensidade da atividade solar. Em um ano, 1 centímetro quadrado da alta atmosfera recebe em torno de 438 calorias. Essa quantia equivale à 7ª parte do consumo energético médio diário de uma pessoa adulta. Temperatura do solo. A temperatura do solo afeta a evaporação e indiretamente afeta as condições hídricas. A medida da temperatura do solo é feita por geotermômetros, que registram um curso diário ou semanal da temperatura, ou termopares enterrados em diferentes profundidades. A composição, a densidade, a umidade e a cobertura do solo são os principais fatores que influenciam a variação da temperatura do solo. Coloração do solo. A cor do solo afeta a quantidade de radiação absorvida. Solos de cor clara absorvem menos do que solos escuros.
Pelo mesmo motivo, superfícies recém-queimadas absorvem mais radiação. O fluxo de calor no solo se dá por condução, por ser um fluxo lento, com o aumento da profundidade do solo. Há um retardamento progressivo dos momentos de ocorrência de temperaturas extremas. Fatores como textura, conteúdo de água e de matéria orgânica afetam a propriedade térmica do solo. Quanto mais úmido o solo, mais lento o fluxo de calor, porque o calor específico da água é maior que o dos minerais do solo. Temperatura do ar. O aquecimento e resfriamento do ar é determinado pelo balanço da radiação da superfície do solo e vegetação. As trocas de calor do ar com a superfície se dão por condução e convecção, gerando movimentos turbulentos do ar, vento, junto com o calor. O vento transfere o vapor da água, energia cinética, gás carbônico e poluentes. O movimento da massa de ar em escala continental é determinado em grande parte o clima regional. Latitude, altitude e distâncias de grandes corpos d'água, continentabilidade são fatores mais importantes que afetam a variação geográfica da temperatura. Assim, as variações diárias e anuais de temperatura são maiores em locais mais distantes do mar. O efeito da continentabilidade é maior no hemisfério norte. O clima também é afetado por correntes marinhas. Correntes quentes transferem o calor da latitude mais baixa para a latitude mais alta. Correntes frias fazem o inverso.